Então você domina os contextos de liquidez e Wyckoff no mercado? Vem cá, deixa eu te mostrar como eu utilizo o contexto de liquidez para ganhar dinheiro e viver do trade. Bom, e antes de eu te mostrar como eu utilizo contexto de liquidez, fase de mercado para ganhar dinheiro aqui no trade, eu tenho que te explicar como eu utilizo essas duas formas. Primeiro, contexto de liquidez, AMD na veia, AMD sempre. Se você não conhece o que é AMD, vou te mostrar agora. Para quem não conhece, o AMD ele é caracterizado por uma continuidade, seja de tendência de alta ou de baixa, que é muito comum identificar, né, onde a gente tem uma impulsão, que seria uma distribuição, e a cada distribuição, a cada renovação de máxima que o mercado faz, ele tende a deixar uma liquidez, que seria um fundo prévio para uma continuidade, ou quem sabe um AMD, uma acumulação, para aí sim ter uma manipulação e novamente uma nova distribuição. Então ficaria mais ou menos assim: aqui temos uma acumulação, aqui temos a fase de manipulação e aqui temos a fase de distribuição. Toda essa distribuição. E aqui o ciclo ele se repete. E é por isso que esse padrão ele é incrível, AMD de continuidade de tendência. Fases de mercado de Wyckoff, qualquer contexto de AMD, seja uma acumulação para uma captura e uma continuidade, enfim, devem respeitar três fatores: reacumulação, tendência de alta, paradas pontuais para uma captura e uma continuidade. Pode ser apenas com um fundo prévio a ser capturado, mas também pode ser um contexto de acumulação. E aí a gente treina os nossos olhos para entender qual será esse tipo de acumulação. Pode ser um canal, pode ser uma bandeira, pode ser um padrão gráfico. O importante é a gente identificar qual que é o tipo de acumulação, porque aí nós temos o A, o M e o D. Todo mundo quer surfar uma continuidade, uma distribuição, só que antes dessa distribuição sempre há um contexto de liquidez. Para uma tendência ela ser saudável, a gente precisa de um contexto de reacumulação, que é uma tendência de alta clara, onde o preço faz paradas pontuais apenas para capturar liquidez e dar continuidade. É aqui onde a gente tem um AMD também, né? Onde a gente tem um contexto de liquidez aqui, uma captura. O mesmo vale para uma tendência de queda. Bom, aí a análise fica perfeita quando você utiliza o contexto de AMD, que são as fases de mercado de Wyckoff, onde está característico, está saudável uma tendência, quando o mercado está fazendo altas cada vez mais altas, captura fundo, ou seja, desbloqueia combustível e dá continuidade na tendência. Aqui fica claro para a gente que vale a pena continuar seguindo essa tendência. E para isso também ele caracteriza que existe reacumulação, redistribuição e range amplo. O range amplo ele serve para que eu não fique no meio do caminho, que eu não continue arriscando em tendências de alta, sendo que o mercado ele já está mudando a sua fase de mercado. Agora começa a ficar interessante quando eu consigo unir contextos de liquidez juntamente com a fase de mercado de Wyckoff. Eu vou somente marcar uma seta aonde eu for fazer uma entrada, que aí é o meu gatilho de entrada baseado em fluxo, que depois eu te explico melhor, mas ele está exatamente dentro do contexto de liquidez, então você vai entender e talvez até comece a lucrar com isso hoje ainda. Nesse exemplo prático, eu tenho até agora apenas uma distribuição, o mercado, né, dando uma esticada, quebrando estrutura. Agora eu preciso do meu contexto de acumulação, manipulação e distribuição. No exemplo, você viu que a acumulação ela pode vir como um fundo prévio, uma acumulação em bandeira, em padrão gráfico, enfim. A gente só precisa treinar os nossos olhos para identificar isso daqui, liquidez. Pós-distribuição, o mercado deixa um fundo prévio a ser capturado e aqui entra qual fase de mercado? Aqui nós estamos em fase de manipulação. A partir do momento que esse fluxo vendedor ele inverte, né, o mercado encontra a demanda necessária, eu aguardo ele confirmar para mim a minha entrada. E aqui sim eu tenho a expectativa de surfar agora a próxima distribuição do preço, que tende a ser pelo menos ali por volta da renovação do topo. Então é isso que eu aguardo quando o mercado faz para mim um contexto de AMD. Beleza, o mercado está rolando, olha só, ele está
distribuiu completamente, renovou o topo. Agora, meu brother, minha sister trader, qual que é a expectativa aqui? A expectativa que eu tenho aqui é que ele novamente acumule para manipular e novamente distribuir. E é isso que eu aguardo quando eu vejo isso daqui, ó, pós-distribuição, o mercado lento, xoxo aqui, ó, sem liquidez para dar continuidade no movimento. E aí quando acontece uma captura, opa, essa foi sincera. Eu tenho agora a minha fase de acumulação e, na sequência, a minha fase de manipulação. Olha só, aqui eu teria o meu gatilho de entrada. Depois eu explico melhor sobre o contexto de order flow. Mas basicamente é seguir essa continuidade, né? Usando AMD e contextos de liquidez ao meu favor. Aonde aqui agora a nova expectativa é que o preço distribua novamente, pelo menos até o próximo topo, né? A renovação do topo. E aí, o mercado, ele encontrou o combustível necessário e já tem tudo o que precisa para entregar o movimento. Bom, então eu acabei de te dar esses dois exemplos, mas eu tenho que te atentar para você tomar cuidado. Quando a tendência muda, você precisa estar pronto e identificar, porque senão é perigoso você continuar insistindo em um mercado que já inverteu a sua tendência. Então, o que eu faria aqui para identificar a mudança dessa característica, a mudança dessa fase de mercado? O mercado ele precisaria agora passar a fazer o oposto, quebrar topos e fundos, né? Fazer agora topos e fundos descendentes. Se no meio do caminho eu ver contextos de AMD para queda, né, que caracteriza uma redistribuição, aí eu já entendo que a fase de mercado mudou e aí aqui eu não tomo stop mais. E pelo contrário, eu volto pegando todo esse movimento de queda também. Quando o mercado está com uma tendência saudável, ele demonstra padrões, ele demonstra estruturas, e utilizar contextos como fase de mercado e liquidez, sem dúvida alguma, vai te ajudar a seguir as melhores tendências aqui no mercado. Legal, né? E se você quer fazer trades como esse, baseado no teu perfil de risco, eu tenho um treinamento e uma comunidade. Então, se você tiver interesse, olha aí na descrição, tem o link do nosso site, veja o projeto, veja se faz sentido para você e vem comigo. Tamo junto, até a próxima. Trade Flow na área sempre. Valeu!